Hello, galera, tudo bem? Eu me chamo Lavínia e hoje eu vou dar a aula 8. E lembrando que eu repito e falo em todas as aulas, que é o objetivo da aula, na verdade, não é dar uma aula, e sim aprender a dar aula para vocês e aprender a explicar e também uma revisão para mim e ao mesmo tempo passar conhecimento para vocês e tentando ensinar para vocês de alguma forma e todo o material, lembrando que é de acordo com aquilo que eu aprendi na faculdade, mas lembrando também que é essencial você participar da graduação da biomedicina. Desculpa pelo barulho, tá? É minha rua. E assim, lembrando que a graduação ele vai trazer coisas mais específicas e ensinar mais as coisas, principalmente o professor vai explicar bem melhor do que não simplesmente igual eu, né? Porque o objetivo aqui é eu tô aprendendo junto com vocês e ensinar junto com vocês também. Então, mas assim, é sempre bom ter um professor especialista no assunto, né? Por exemplo, na minha graduação eu tive a matéria, certo? De genética e em relação a tudo isso. Eu tive 2 matérias, se eu não me engano, sobre genética, mas em outras matérias sempre voltava a falar sobre genética também, tá? Em algumas outras matérias. Mas o objetivo é literalmente isso. E eu espero que vocês me apoiem nessa jornada junto comigo, porque esse é o objetivo, uma jornada de crescimento profissional e pessoal também, né? Vamos contar com isso. E bora lá, eu sempre dou uma introdução muito longa, porque pra ver se o meu nervosismo fica menor, entendeu? Por isso, então, aula 8. Aula 7 a gente falamos sobre uma introduçãozinha sobre extração do DNA, e nesse caso a gente vai falar sobre extração, protocolo de extração, certo? Como que funciona, assim, um pouco mais detalhado, no caso, entender o processo. Lembrando que, de novo, isso é base naquilo que eu aprendi na graduação. Eu fiz uma aula baseada naquilo que eu aprendi, naquilo que eu aprendi na faculdade. Então, eu tô dando uma aula naquilo que eu... Por isso que o conteúdo é tudo baseado na faculdade, entendeu? E, claro, e tudo isso. Então, assim, o objetivo mesmo é ensinar pra vocês alguma coisa. E eu creio que vocês vão aprender, tá? Já estão aprendendo, porque se vocês já estão na aula 8, estão aprendendo. E esse é o objetivo, entendeu? Por isso que eu falo que o professor vai explicar bem melhor mesmo. E vai ter mais conteúdo, sim. Mas hoje eu trouxe um parâmetro aqui que todo mundo sabe, que sobre a parte de extração e tudo mais, que é uma coisa básica da genética, enfim. E é isso. Continuando, protocolo. Então, a aula 8 vai ser sobre o protocolo de extração. Extração e purificação de DNA. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter, né, o protocolo, no caso, vamos falar sobre lise celular. Lembrando que eu tô com meu caderno. Por favor, lembra que eu tô no meu caderno. A lise celular, ele tem o objetivo de realizar um rompimento da membrana celular por meio de soluções. Beleza, ok. E através dela a gente pode utilizar a ureia ou NSL, que vai realizar uma quebra nas ligações das cadeias peptídicas, na qual auxilia na desnaturação de proteínas e, além disso, promover a aglomeração do DNA. Beleza,
E também temos o outro componente, que é o usado, que é o detergente, chamado SDS, aonde vamos ter um rompimento da bicamada fosfolipídica da membrana celular e liberação do conteúdo celular também. Entendendo isso, a gente também saiba que porque aqui no slide eu vou aumentar porque eu não tô enxergando, não sei vocês. Então assim, lembrando que eu tô gravando pelo celular, não tô gravando pelo computador. E por quê? Por causa da imagem. E também porque no computador tava gravando muito. E também eu tava fazendo live. Então live e computador e celular ao mesmo tempo é um pouquinho mais trabalhoso. E nesse caso eu tô tentando fazer, né? Eu já tô contando uma história também, né? Mas o objetivo é porque o computador tava travando da hora e ele tava desligando. Pum, entendeu? Eu tava fazendo live e aí depois desligava. Então eu até apaguei minhas aulas anteriores que eu tentei fazer. Aí agora eu tentei falar assim, cara, eu vou fazer pelo celular, porque eu descobri um aplicativo onde tinha essa câmera e eu vou fazer pelo celular, por mais que eu não tenha uma caneta especial, que eu tô fazendo tudo pela mão. Tentei fazer um slide bonitinho aqui, de acordo, né? Também tive ajuda. E assim, ajuda de ferramentas, tá? E assim, eu tô aqui correndo atrás porque eu quero dar aula, entendeu? Então eu tô tentando dar um passo de cada vez e com as ferramentas que eu tenho. E é isso. Então, aí eu tô dando o meu jeito aqui. É só pra vocês entenderem, entendeu? A minha situação, porque o meu dedinho vai ficar aqui andando por dentro e pra fora. Bom, aqui eu falei sobre... Continuando, tá? Aqui eu falei sobre agentes químicos que quebram ligações peptídicas das proteínas, causando desnaturação e aglomeração do DNA. Detergentes, né, que rompem bicamada fosfolipídica. E inibição de enzimas. Nesse caso de inibição de enzimas, a gente vai ter o EDTA, que tem a função, né, no caso, de inibir a ação da DNA tenases, no caso, e protegendo o DNA durante todo o processo de extração. E assim, eu não sei se eu coloquei aqui. Bom, assim também temos também o tampão de Lise ou reagentes TRIS, tá? Que vai manter o pH da solução de Lise estável aproximadamente a 8, tá? Evitando a ação do DNases, que podem degradar o DNA, então, tomado aí. Então, no caso, o Lise celular também tem a preparo do processo da amostra, né? Antes da extração, a gente prepara a amostra antes da extração, isso é bem óbvio. Então, assim, depende do tipo de material utilizado para a extração do DNA. Lembre-se disso, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter proteinase, que vai promover uma digestão de proteínas, que vai ajudar na separação do DNA e dos demais constituintes celular. E também vamos ter o agitador térmico, aonde, vamos lá. O agitador térmico é um banho-maria potencializada para desintegração da membrana plasmática, que vai funcionar como uma desintegração da membrana plasmática devido ao calor, tá bom? E também a gente vai ter, no caso aqui, ó, porque eu falei aqui, ó, agitador térmico, o banho-maria, e aqui a gente vai ter, aqui falou o termo Sacker,
Tá, aí também tem uma proteína K, que é uma enzima né, digere proteínas, liberando DNA, e o que eu acabei de falar. Esse é o objetivo, tá? Que a gente vai utilizar durante o preparo das amostras. A remoção de impurezas. A remoção de impureza vai ser através de solventes orgânicos, certo? Porque, ó, antes de mais nada, tá? Aqui entendendo que a adição de reagentes, no caso, soluções específicas, vai ter porque aqui, ó, para remoção de impurezas, tá, entendi. Tá, continuando, ó, a remoção de impurezas, solventes orgânicos, fenol ou clorofórmio, pode ser um desses dois para solventes orgânicos, que vai separar proteínas e lipídios da fase aquosa contendo DNA purificado. O método de sal, também, que é o salting Walt, a adição de sais que precipitam proteínas, deixando o DNA em solução, e também a realização da centrifugação depois disso, centrifugação separa as fases sobrenadante com DNA puro e fase inferior com proteína, assim, depois. Então, assim, o objetivo disso é porque vai realizar uma lise das membranas celulares, onde após a lise das membranas, o DNA é liberado na solução aquosa junto com os demais componentes celulares. Aí vai realizar uma purificação do DNA. E essas purificações são adições de substâncias permitindo a heterogeneidade da solução. Que aqui a gente pode ver, como eu acabei de falar, que são as remoções de impurezas, que é o solvente orgânico, e as soluções, o método de sal, e também a centrifugação. Mas também as soluções específicas dos kits comerciais também, que é de acordo com o fabricante. Que a gente também tem esse solvente orgânico, também tem o método de sal, mas também tem os famosos kits comerciais, aonde o DNA estará dissolvido no sobrenadante em apenas uma das fases após a centrifugação. Então, a fase crítica em relação à qualidade da extração está de acordo com a remoção de proteínas e demais componentes celulares, onde a pipetação do sobrenadante existe uma transferência para tubos limpos e a adição de clorofórmio para a realização de uma segunda lavagem, onde vai ter essa segunda lavagem é igual uma remoção de alguns resíduos, como fenol ou proteínas. E aí sim vai ter uma realização de uma centrifugação com uma pipetagem do DNA dissolvido no sobrenadante. Então, depois da realização do lise, que vai ter a quebra das membranas, a gente vai ter essa remoção de impurezas através de solventes orgânicos, métodos de sal ou com um kit de comerciais, onde vai ter vários processos, onde vai remover proteínas e componentes celulares, e aí por diante vai ter o que? Uma pipetação do sobrenadante, onde a gente vai, depois da centrifugação, vai ter uma transferência para tubos limpos e a adição de clorofórmio, onde vai ter essa realização de uma segunda lavagem de novo, que a gente vai fazer, que é igual uma remoção de alguns resíduos, como fenol ou proteínas. E de novo a gente vai centrifugar de novo. Então é bem isso.
Entendi. Como a gente pode ver aqui, precipitação do DNA. Então, no caso aqui vai ter o álcool absoluto, novamente, porque aqui é o Bill-Base Economics. Tá. Então, nesse caso de precipitação do DNA em solução, vai ter um álcool absoluto, tá? Certo? Porque para assegurar a máxima pureza do material genético, é preciso ter a utilização do álcool absoluto gelado, que é o 100%, para precipitação, né? No caso aqui tá falando, o DNA torna-se insolúvel em álcool, formando agregados moleculares. Então, o DNA, ela é insolúvel em álcool. Agregado molecular, a medusa, o pellet, no caso, vai ter uma observação do pellet ali, que é a medusa, o fundo do Empedorf, após a centrifugação. O protocolos caseiros, o acetato de sódio, no caso, é igual à remoção do DNA. Certo. Aqui ele está explicando o processo assim, da pureza. Porque a gente utiliza o álcool absoluto, depois a gente vai centrifugar, e depois dessa centrifugação vai ter o pellet. Aí depois aqui vai ter o uso de acetato de sódio. A gente vai acrescentar o uso de acetato de sódio para a remoção do RNA residual, garantindo uma pureza máxima do DNA extraído. Beleza. Porque aqui vai falar sobre a preparação final. Mas aqui no meu caderno a gente vai seguir o meu caderno, que é a reidratação, solubilização do DNA, que vai realizar o quê? Uma reidratação primeiro, né? Vamos lá. A reidratação a gente utiliza essa reidratação, também chamada solubilização do DNA. Então, vai ser realizado através de etanol 70% gelado, onde vai ter uma remoção de sais, detergentes, além de outras impurezas contaminantes. Aí vai realizar de novo uma centrifugação e descarta o álcool. Aí vem a secagem do DNA em um fluxo laminar com exaustor capelas de exaustão. Então, a gente vai colocar no fluxo laminar essa secagem desse Empedorf. Porque aí vem porque aqui, ó, pureza final aqui vai falar, né, a centrifugação do etanol, como eu falei, porque por conta disso. E a secagem final, que é a secagem em fluxo laminar com exaustor para remover solventes remanescentes. Depois vem o armazenamento, mas aqui eu vou continuar falando aqui, de acordo com o meu caderno. A eluição do DNA. Existe uma solubilização do DNA em água, mirique, ultra pura ou solução tampão, que é a solução tampão buffer. No caso, a eluição, né, no caso. Depois dessa pureza toda de limpar e tudo mais, a gente vai realizar a secagem dele, do DNA em fluxo laminar. Essa secagem, ele é literalmente uma secagem, que vai ser no fluxo laminar. E isso vai ter uma eluição do DNA. Essa eluição, a gente utiliza uma água mirique,
primeiro e depois uma solução tampão, que é o buffer, no caso. Porque depois disso, a gente vai armazenar, a gente vai colocar armazenado a amostra a menos 20 graus. Então, assim, a eluição em água meriquê ou tampão é TE e armazenamento a menos 20 graus para preservação. E assim, dando continuidade, com licença. Os tipos de amostra, né? A origem do material, como eu falei, pode ser sangue, células e tecidos, né? Cultivadas, células sanguíneas e fragmento de tecidos biológico, sangue, amostra de sangue total ou de células sanguíneas isoladas, como eritrócitos, né? É a mesma coisa, eritrócito é sangue. Bulbo capilar, células coletadas a partir do bulbo capilar para identificação de forense, organismo, plantas, vírus, bactérias e leveduras para extração de DNA. E assim por diante. Então, meu celular. Aqui a gente vai falar sobre o kit comercial Easy DNA, onde esse kit é o mais famoso, assim. Não é mais famoso, mas ele é bem conhecido, tá? Ele é bem conhecido por conta da Thermo Fisher Scientific. Bom, pelo menos essa empresa chamada Thermo Fisher, ele é bem famoso. E toda vez que eu vou para algum laboratório, pelo menos laboratório onde eu trabalho, simplesmente tem esse equipamento, Thermo Fisher Scientific. A centrífuga dessa marca e tudo, enfim. E principalmente os kits também vem da Thermo, também tem outras empresas também que a gente coleta também. A gente compra lá. E assim, então, o Easy DNA, gDNA, Purification Kit, são desenvolvidos pela Thermo Fisher. Este kit é projetado para a extração de DNA genômico de alta qualidade. O sistema utiliza tecnologia de coluna de silício modificado que captura seletivamente o DNA, permitindo uma extração rápida e padronizada. E assim, os componentes também, né? Os principais incluem coluna de purificação, tampões de lise e eluição, que são as etapas essenciais, e uma solução de lavagem. E o método é amplamente utilizado em laboratórios acadêmicos e clínicos devido à sua confiabilidade e facilidade de uso. Entendendo isso, só para eu acho que tem mais slide. A etapa da extração preparação de lise. No caso aqui a gente tem a precipitação, né? A precipitação com álcool absoluto, gelado, formado o pellet visível do DNA puro. Temos a purificação, que é a purificação por coluna ou precipitado em saltinho Wolt, removendo proteínas e impurezas, tá? Separado nessas duas formas. E muito obrigado. E aqui não precisa nem ver esses contatos que eu também nem sei onde tá. Beleza? E foi isso. E também, eu acho que eu vou mostrar uma imagem só pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? Só pra ter um resumo melhor pra vocês também do tudo que a gente falou. Depois você assiste de novo e tenta entender o que eu acabei de falar. E entrar uma chave uma com a outra, tá? E, por favor, eu já volto. Bom, aqui, ó, temos a extração de DNA com coluna, no caso, RNA. Mas calma, gente, eu acho que eu confundi. Bom, gente, aqui é uma imagem sobre extração
do DNA. É praticamente a mesma coisa que eu mostrei no outro, só que o outro era RNA. Mas tem uma diferença aí, é por conta que esse, no caso, é um Empedorf diferente. Porque esse Empedorf, ele tem 2 tipos, sabe? É tipo 2 camadas. Deixa eu pegar uma folha pra ver se vocês não conseguem entender. Eu tô na minha mesa. Esse Empedorf tem 2 tipos, tá? Um aqui, não sei se vocês conseguem ver. Assim. E também tem um lá dentro, com um tubinho. Certo? E dependendo da solução que a gente utilizar, o DNA pode ficar aqui, onde tá pintado, ou um RNA, entendeu? Por isso. Mas no caso é isso. Mas é o mesmo Empedorf e a gente utiliza isso aqui. E eu vou mostrar 2 vídeos, né? Porque eu achei interessante e eu queria passar pra vocês. E pra ver se vocês gostam. Que é, primeiro, é uma extração de DNA do morango, que eu quero ver junto com vocês. E também o outro que é uma aula de 20 minutos também, sobre, assim, experimental mesmo, eu encontrei. E no YouTube mesmo, sobre extração de DNA pra vocês verem, entendeu? Beleza? Então, vem comigo, estamos juntos e vamos reagir junto. Eu vou aparecer no YouTube reagindo o vídeo. Eu vou me sentir, tô muito legal, nossa. Sentindo massa. Tô me sentindo assim, youtuber. E aí, imaginador? Consegue ver? Beleza. Oi, gente, voltei. E aqui estou. E aqui é a extração do DNA, bioquímica, Ei, pessoal, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada. Quer aumentar pra mim? Bem legal para vocês. Isso mesmo, a extração do DNA de uma fruta. Mas antes disso, que tal aprendermos um pouco sobre o DNA? O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Ele é formado por uma fita dupla em forma de espiral, a dupla hélice, que é composta por nucleotídeos. Esse DNA fica compactado no núcleo celular, mas se fosse possível esticá-lo, ele teria aproximadamente 2 metros de comprimento. Mas será que conseguimos ver o DNA? Sim, e é isso que vamos mostrar agora o passo a passo para vocês. Sim. Você vai precisar de alguns materiais facilmente encontrados em casa, como um pote transparente, sal, detergente e álcool. Os morangos são frutas macias, fáceis de macerar e são octaploides. Isso significa que eles têm 8 cópias de seus cromossomos em cada célula. Nós humanos somos diploides, ou seja, temos apenas 2 cópias de cada cromossomo no núcleo das nossas células, uma que recebemos do nosso pai e outra da nossa mãe. As moléculas são delimitadas por membranas que precisamos romper para chegarmos ao DNA. Como as plantas têm parede celular e membrana de fosfolipídios, que são como gorduras, podemos usar detergente para quebrá-las. Para iniciarmos o nosso experimento, primeiro precisamos fazer uma solução simples que chamamos de solução de Lise. Para isso, você vai precisar de um pote transparente, sal, detergente e água. Nós vamos adicionar 1/3 de uma colher de chá de sal no pote de vidro. Logo depois, adicionamos o detergente. Em seguida, colocamos 100 ml de água. Agora, vamos mexer bem essa solução para ficar bem misturado. Prontinho! Agora, vamos adicionar a nossa solução de Lise em outro potinho para facilitar o manuseio.
usar apenas 20 ml dessa solução. Para facilitar a quebra da parede celular e a ação do detergente, nós vamos precisar macerar muito bem os pedacinhos de frutas. O DNA ele vai ficar diluído na água com todo o resto da fruta. Agora, nós vamos adicionar no morango a nossa solução de Lise. E vamos mexer mais um pouquinho. Mexemos bem. Para separar o DNA de toda essa mistura de pedaços de células, nós precisamos fazer uma filtração. Pegamos o morango, um filtro com a gaze e um copo transparente. Mexemos um pouco e vamos dar início à nossa filtração. Ela permite que os restos de células fiquem retidos e o DNA dissolvido na água passe pela gaze. Eu tô aqui, tô concentrada. Não consigo nem falar, né? Aguardamos alguns segundos enquanto ocorre a filtração. Prontinho. Se lembrarmos da molécula de DNA, ela tem uma parte de fosfato que tem carga negativa, dando à molécula uma polaridade. E como a molécula de água também é polar, o DNA fica muito bem diluído em água e também invisível. O cloreto de sódio, que foi adicionado na solução de Lise, ele vai ajudar a separar o DNA, fazendo com que ele fique neutralizado e não seja mais tão solúvel em água. Então, para isso, vamos precisar de uma colher, dos morangos filtrados e do cloreto de sódio. Para finalizarmos a separação do DNA, nós vamos utilizar o álcool. O álcool ele vai desidratar o DNA, fazendo com que menos moléculas de água estejam disponíveis para ficar juntos com o DNA. Ao adicionarmos esse álcool vagarosamente, podemos ver o DNA se precipitando. Ele se parece muito com uma nuvenzinha ou com algodão molhado. Como temos muitas e muitas fitas de DNA juntas, nós conseguimos ver esse DNA enovelado. Conseguimos até pegar com a própria mão. Olha que legal! Bom, pessoal, esse foi o nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! A próxima, tchau! Ai, muito obrigada, Maiane. Beleza, agora eu vou mostrar outro vídeo. Bom, continuando, a gente vai agora uma outra aula sobre vídeo aula, né? Uma técnica para extração de DNA. Vai mostrar basicamente... Este pode ser utilizado para... Vai mostrar literalmente como é a técnica. Alex, sou doutoranda no Laboratório de Biodiversidade Genética de Insetos da Universidade de Pernambuco e irei apresentar para vocês o procedimento para a extração de DNA. A extração de DNA tem como finalidade isolar as moléculas de DNA para serem utilizadas em diferentes processos da biologia molecular, como, por exemplo, ser utilizado como substrato para a reação em cadeia da polimerase. Este pode ser utilizado para diagnóstico de doenças, como também a análise da estrutura genômica, entre outras aplicações. O processo de extração de DNA pode ser feito utilizando diferentes métodos, e a escolha desse método será feita a partir do tipo de tecido que será utilizado e também da sua origem. Mas independente do método a ser escolhido, a extração ela passará por 3 etapas básicas: a lise celular, a separação de moléculas orgânicas e inorgânicas e a purificação dos ácidos nucleicos. Nesta aula iremos utilizar o protocolo de Sambrook e Russell com adaptações para extrair o DNA do besouro dicotômios e irinos coletado no Espírito Santo. Inicialmente vamos preparar a solução de extração, que será composta por
Tris, que é uma solução tampão para estabilizar o pH, o SDS, que é um detergente iônico forte, que interage e ajudará a romper a membrana bilipídica da célula. Será composta também da NaCl, um sal para ajudar a desnaturar as proteínas pela mudança da força iônica, quebrando as estruturas quaternárias e terciárias da proteína, e a proteinase K, utilizada também para a desnaturação de proteínas na sua estrutura primária. Também será utilizado o EDTA, uma solução com propriedade quelante que irá retirar os íons metálicos livres, evitando que eles atuem na reação de enzimas que degradam o DNA. E, por fim, esses reagentes serão dissolvidos em água. É o que a gente fala muito. Essa bancada ela já foi esterilizada para realizarmos o procedimento. Aqui nós temos também álcool 100%. Esterilizada é uma coisa que foi purificada, né? A gente coloca no autoclave para ser purificado e esterilizado, no caso, onde o material ele é 100% limpo, puro, sabe? Que não tocou, não sujou, nem nada, é puro, entendeu? Porque também a gente utiliza água purificada no laboratório. A gente não utiliza água normal, a gente utiliza água purificada. A gente só não toma ela por conta que ela faz mal, mas ao mesmo tempo ela é ultra pura, entendeu? Por conta do seu pH. Isso. 70% e água para a esterilização das pinças e dos pistilos, que serão utilizados para entrar em contato com o tecido. E então precisamos esterilizar para evitar contaminação. Aqui nós temos o besouro, que será utilizado para extração. Como podemos ver, esse besouro temos a cabeça, a região do tórax e a região do abdômen. Iremos retirar o tecido do pronoto, que é essa região do tórax. Essa região do tecido foi escolhida devido por ser um tecido mole, que facilita o processo, como também ser um tecido livre ou com menor risco de contaminação por DNAs exógenos. Nós vamos retirar assim com a pinça e vamos adicionar um microtubo já contendo a solução de extração. Então o tecido será adicionado à solução de extração para em seguida ser utilizada a etapa de maceração do tecido. Após a maceração, o tecido se encontrará dessa forma e após o proporcionar a análise celular, iremos adicionar essas amostras ao banho-maria a 50 graus, que é uma temperatura adequada para a ação dos reagentes presentes na solução de extração. Após a finalização da etapa de lise celular, a amostra se encontra dessa forma. Agora nós iremos iniciar a etapa de separação de macromoléculas com a adição da solução CIA, que é composta por clorofórmio e álcool isomílico. Após a adição, a amostra se encontra em duas fases e será necessário agitar gentilmente para que ocorra a mistura dessas duas substâncias.
Após homogeneizadas, as amostras vão se encontrar dessa forma. E agora nós levaremos para a centrífuga. Só uma curiosidade que eu parei pra pensar. Esse Impegorf que eu falei aqui, mencionei, na verdade, ele é usado para micro RNA, ou também pode ser por micro DNA, mas no caso, pode também ser utilizado para o DNA também. Então, assim, depende do protocolo em si, do que a gente pode utilizar durante o laboratório, entende? Só usar criatividade. Mentira, a gente sempre tem o POPT dentro do laboratório, a gente tem que seguir o POPT que tá no laboratório, ou a norma da empresa, tá? Mas, no caso, eu creio eu, né? Uma cientista pode utilizar vários métodos e de forma consciente e tentar de tudo. E continuando. Após a finalização da centrifugação, vamos retirar as amostras. Após a centrifugação, a amostra vai se encontrar com duas fases, a fase orgânica, que está logo abaixo, e a fase aquosa, que está acima. A fase aquosa contém os ácidos nucleicos e a fase orgânica, proteínas, lipídios, entre outras macromoléculas. Então, nós iremos recuperar a fase superior. Após a centrifugação, a amostra vai se encontrar com duas fases, a fase orgânica, que está logo abaixo, e a fase... Só pra gente entender. Essa aqui em cima é a parte aquosa. Agora, já a parte... Esse daqui de baixo é a parte orgânica, certo? A gente tá entendendo junto aqui. Aquosa, que está acima. A fase aquosa contém os ácidos nucleicos e a fase orgânica, proteínas, lipídios, entre outras macromoléculas. Então, nós iremos recuperar a fase superior. Após a remoção da fase aquosa, nós vamos iniciar a etapa de purificação dos ácidos nucleicos. E para isso nós vamos utilizar o álcool 100% e o NaCl a 1 molar. Ambos eles irão atuar roubando a água de solvatação do DNA, dos ácidos nucleicos, fazendo com que ele desidrate e precipite. Após a adição do NaCl e do álcool, nós iremos agitar levemente para a formação do pellet de ácidos nucleicos e levar à centrífuga mais uma vez. Após a centrifugação, nós vamos agora fazer a segunda etapa de lavagem dos ácidos nucleicos.
Nesse momento, os ácidos nucleicos estão presos na parede do tubo, porém não é possível visualizar. Então nós vamos gentilmente descartar o álcool totalmente e os ácidos nucleicos ficarão presos no tubo. Mano, isso não faz sentido, mas tem a fé. Tem a fé. Isso não faz lógica, mas... Agora vamos iniciar a segunda etapa de lavagem precisa acreditar. com a adição de álcool 70%. Bora. Mais uma vez, vamos homogeneizar a amostra levemente e levar à centrífuga. Após a centrifugação da segunda lavagem, nós iremos descartar mais uma vez o álcool. O descarte pode ser feito de todo o líquido, porque o DNA está preso na parede do tubo. Agora nós levaremos as amostras para secarem dentro da câmara de fluxo laminar para evitar contaminação. Mas claro, né? Limpar tudo com álcool. Após a retirada total do álcool, nós colocamos as amostras na câmara de fluxo laminar para secar totalmente. Temos agora apenas o DNA sólido que não é possível visualizar. Dentro do fluxo laminar, porque primeiro a gente vai ter que limpar o fluxo laminar, e a gente primeiro liga, depois a gente limpa, aí com álcool, tá? E depois a gente coloca na ultravioleta e depois a gente deixa uns 10 minutos e tal, ou 5, depende. E depois a gente deixa tudo esterilizado lá dentro para depois colocar o nosso Impedorf, tá? Assim, só para deixar claro, tá? Nessa relação. Mas continuando, eu vou até voltar, porque eu atrapalhei ela. Só um momento. Isso. Deixa eu 3 a 5 horas. Tá bom. Após a retirada total do álcool, nós colocamos as amostras na câmara de fluxo laminar para secar totalmente. Temos agora apenas o DNA sólido que não é possível visualizar. Mas, no entanto, ele se encontra na parede do tubo e, portanto, nós vamos colocar a água de forma que ela passe pela parede do tubo para ressuspender o DNA. Agora vamos adicionar a RNase para degradar o RNA e obtermos uma amostra apenas com DNA. Tá. Ela vai colocar a solução do RNase para eliminar todo o RNA e deixar só apenas o... Não eliminar, mas só para descartar o RNA e deixar o DNA. Ali para a gente visualizar o DNA todo. Após a adição da RNase, levaremos ao banho-maria, numa temperatura de 37 graus, por 1 hora, para a ação da enzima RNase. Após o término do tempo,
As amostras podem ser verificadas a sua qualidade em nanodrop ou por eletroforese. Esta foi uma aula sobre o procedimento de extração de DNA para a turma da disciplina de Genética Molecular do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Obrigado e bons estudos, pessoal. Pronto, agora a próxima aula ela deu uma baita de um spoiler que vai ser... Ela falou espectrofotometria, porque a nossa próxima aula vai ser sobre isso. Então, assim, deixa eu ver. Esta foi uma aula sobre o procedimento de 1 hora para a ação da enzima RNase. Após o término do tempo, as amostras podem ser verificadas a sua qualidade em nanodrop ou por eletroforese. Ah, tá. Esta foi uma aula. Então a gente vai falar isso só mais pra frente depois, tá? Porque a próxima aula a gente vai falar sobre espectrofotometria. Então fica ligado comigo. Yes! Check! Beijos! Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijão!